Eu queria que você tocasse aí assim, na questão do novo homem que ela propunha na educação e que seria hoje o novo sujeito. Explica bem isso aí para quem não é da educação e que desconheça os dois termos aí. Ok. Bom, primeiro que quando eu escrevi esse artigo, eu ainda estava trabalhando bastante com essas traduções e sempre aparecia, né, a ideia do novo homem. Mas aí depois eu aprendi, né, também que a palavra no russo, ela já indica sujeito mesmo, né? É que a nossa língua acabou trabalhando muito tempo, né? A gente usa homem como sinônimo de humanidade, né? Então hoje a gente pode corrigir um pouco essa expressão. Bom, o que ela dizia, né? Para haver uma mudança na sociedade, as pessoas precisam se transformar. Por quê? O que a Krupskaya já encontra no final do século XIX, no começo do século XX, é uma ação muito direta do capitalismo. E o capitalismo incentivando muito fortemente a individualidade, a competitividade, né? Quem eu sou, o que eu vou fazer, e uma coisa assim muito eu, né? Então, ela diz, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reverter essa lógica individualista do capitalismo, essa lógica da competição. E ela encontra no espaço educacional a forma mais efetiva de fazer isso. Então, se eu começar a trabalhar com as crianças uma outra perspectiva, né, que não seja essa da competição e do individualismo de uma maneira muito forte, eu consigo pensar na construção de uma nova sociedade. Claro, ela acredita que os adultos também podem aprender isso, mas nós sabemos que as crianças aprendem mais fácil. Então, a ideia, né, de criação de novos sujeitos, né, de uma nova humanidade, passa necessariamente por essa ideia de trazer concepções diferenciadas. Então, para ela, o espaço escolar seria uma das formas de fazer essa atuação, né? De que maneira? Primeiro, vivenciar na escola alguns aspectos que sejam mais participativos, né, que dialoguem aí com processos mais democráticos, né, socializar a vivência de uma maneira mais efetiva. Então, ela começa a aplicar esses conceitos à educação. Então, a sociedade passa a ser uma responsabilidade de todos. A participação nessa sociedade passa a ser responsabilidade de todos. Por isso que ela vai pensar uma educação escolar, né, de currículos diferenciados, de formar uma escola diferenciada, mas ela também acredita em outros setores de formação. E aí eu posso pensar a própria biblioteca como esse espaço de formação que vai além do próprio ambiente escolar. Então, a ideia, né, por exemplo, de criar grupos de juventude, né, da juventude comunista naquela época. Então, isso envolveria trabalhos, uma dedicação à sociedade. Então, ela pensa sempre dessa maneira. Então, mudar a lógica, né, fazer da escola um espaço de socialização, de coletividade, de cooperação, seria para ela algo que depois iria se refletir na sociedade. Então, ela vai falar bastante nesse sentido. E a educação dentro do espaço escolar, ela não deveria ser puramente uma educação intelectualizada. Era necessário também ter aspectos de uma educação física, mas também uma educação para o trabalho. E isso é um dos elementos que ela acaba pegando, por exemplo, no Karl Marx. Por quê? Porque a sociedade, né, no pós-revolução, como eles estavam discutindo, deveria ser necessariamente uma sociedade de trabalhadores. Todos seriam trabalhadores, todos teriam acesso aos mesmos direitos, e isso se construiria dentro de um processo de solidariedade, de cooperação, mais diretamente. Então, Samantha, seria então uma proposta de educação buscando uma sociedade sem classe e combatendo a reificação, seria isso? Sim, seria isso. Aparece isso nos trabalhos dela. E aí, né, toda uma discussão que ela faz também em alguns outros textos, falando de um ensino politécnico, né, numa ideia de politecnia como a formação
do ser humano, uma formação integral, né? Ou, como a gente fala muitas vezes, a formação unilateral, né? Eu queria que você explicasse. Eu fui lá, eu fui dar uma olhada, né? Eu também já estou aí um pouco na educação. Assim, essa diferenciação entre a educação unilateral e a omnilateral. Explica aí para quem, porventura, desconhece. Tá, Até tá vou colocar bom. você em tela cheia. Não, pode deixar. Bom, na verdade, dentro da nossa concepção, e ainda isso é um pouco discutido, né? Numa formação mais técnica dentro da sociedade capitalista, você tem uma formação unilateral. Então, se eu tenho uma formação para o trabalho, eu tenho uma formação específica para desempenhar e para executar determinada função. Diferente disso, né, o conceito de omnilateral, né, significa todas as dimensões, todos os lados, né? E eu acho que esse foi, inclusive, um dos títulos que apareceu para a nossa fala aqui hoje, né, Deodato? E então, assim, seria pensar quais são todos os aspectos que envolvem a humanidade. E isso, sim, tem uma relação com o trabalho, mas não um trabalho só de execução, mas de compreensão, né, de funcionamento. Se nós fôssemos pensar isso hoje, não basta eu saber usar a tecnologia, mas entender como ela se desenvolve, como que ela funciona, entender, por exemplo, quais são os conceitos que vêm junto com essa sociedade tecnológica. Então, pensar, né, todos os aspectos que envolvem, por exemplo, esse tipo de trabalho. Mas pensarmos também expressões artísticas como fundamental, né, para a formação de uma sociedade que visa solidariedade e cooperação, e pensar também, né, nessa parte da educação do corpo, né, pensando numa vida saudável e etc. Então, pegar todos os aspectos da humanidade e pensar uma educação que dialogue com isso, né? Então, essa educação unilateral, ela tem essa característica de uma formação mais completa, mais generalizada. E a Krupskaya, ela vai falar sobre isso desde os seus primeiros textos educacionais. A ideia dela era essa, formar pessoas para uma sociedade diferenciada. E aí, se eu tenho, né, uma formação que envolve o trabalho, que envolve os aspectos culturais, científicos, de uma forma geral, eu vou ter uma outra atuação, uma outra participação na sociedade. É mais ou menos nesse caminho que ela vai.